dando sequência, né, no tema Let's Go, né, gente, vamos lá, e é evangelismo nas escolas, o tema de hoje então, né, a gente está vendo várias formas de evangelismo, que já foram passadas aqui, e hoje chegou nesse ponto de evangelismo nas escolas. Bom, já faz um tempo que eu não frequento o ambiente de escola, né, como estudante, ou eu também não trabalho diretamente nesse ambiente, né, mas nós temos muito o que compartilhar, porque o chamado que o Senhor nos fez, né, o chamado que o Senhor Jesus nos fez, aquilo que Deus nos encarregou a fazer como cristãos, né, que é anunciar, isso é para ser feito em todos os lugares. Então, lá vamos nós também. E glória a Deus, eu queria compartilhar com os irmãos, para quem ainda não sabe, que nós temos um projeto maravilhoso, o Senhor tem, né? Nós estamos fazendo, mas o Senhor nos deu essa oportunidade de ter esse projeto aqui já na nossa cidade, que é o Na Real School. E o Na Real School é um projeto que, o nome já fala, né? Nas escolas. Então, às vezes a gente pode se perguntar, né? É como eu até coloquei aqui, né? Se você estuda, se alguém aqui estuda, seja isso, gente, escola, né? Ou trabalha, ou pode ser uma faculdade, um curso. Às vezes você está fazendo um curso, mas é um ambiente escolar, é um ambiente ali de aprendizado, né? Na parte secular, né? A gente tem muito estudo na igreja também, mas nesses ambientes. Você vai ser como que você vai ser um evangelista ali? Vivendo. Sendo um filho de Deus, com essa identidade de filho de Deus, aplicando, tendo essa vida, né? Você vai ser um evangelista, porque se você estiver ali como um filho de Deus, você vai falar das coisas do reino. E mais tantas outras coisas que a gente pode fazer, né? E se você, como eu, assim, não estuda mais, às vezes a gente pode se perguntar, então como que eu posso evangelizar nesse ambiente escolar, né? E eu queria falar algo aqui, uma curiosidade, até porque esses tempos eu me perguntei, por que evangelho? Né? A gente fala, eu sou evangélico, o evangelho do Senhor e tal, e aí eu fui procurar o significado da palavra, muitos já devem saber, mas mesmo assim, talvez quem não sabe, às vezes eu pesquiso essas coisas também, e depois de um tempo às vezes eu já não lembro. Olha só, né, como é que é. A palavra ela vem do grego, como muitas palavras, então ela veio assim, é uma palavra única, que a gente pode dividir ali, ó. Evangelion. Né, não falo em grego aqui, mas é mais ou menos isso. E a tradução, a parte eu, né, o início ali, ela diz que é bom. E a parte angelion é mensagem. Então, a gente juntando é boa mensagem, né? E é a boa notícia, a boa nova que nós temos. Então, até dentro da palavra, às vezes a gente vê isso, né? O evangelho, né, da salvação, as boas novas, em outras traduções dizem, né, as boas novas do Senhor. Então, isso é o evangelho. A gente fala, eu sou um evangelista. Tu é um anunciador de boas novas. Você não está saindo para outra coisa, você não está vivendo para outra coisa. Você é um evangelista, você está indo lá para fazer um evangelismo, você está indo para levar as boas novas da salvação. É a melhor notícia, né? Melhor notícia da humanidade. Então, como que a gente pode, se a gente não está lá nesse ambiente estudando, como que a gente pode evangelizar? Como eu falei, tem o projeto, né? E a gente pode servir sim na escola. A gente pode servir aqui agora, a gente tem essa oportunidade, falando para vocês, a gente não precisa nem abrir outras coisas, mas tem essa oportunidade. E aí, às vezes, você pode, né, me perguntar, mas eu ainda não faço parte desse ministério, né, desse projeto na Real School. Eu não fui, às vezes, chamado, né, para ir lá num evento, eu não fui chamado para ir lá cantar, eu não fui chamado para ir lá me apresentar, contar meu testemunho, eu não fui chamado para estar lá dando um aconselhamento para alguém, mas não se resume a isso. Por trás disso tem pessoas orando, pessoas jejuando, por trás disso tem pessoas indo servir, que nem agora eu vi que foi colocado ali essa disposição, um chamado lá da diretora de uma escola. A gente está tendo oportunidade de ir nessas escolas servir. Mas servir. As boas novas, elas são anunciadas em tudo aquilo que a gente faz. Se a gente reconhece ela, é anunciada em tudo. E tem um trabalho lá, no próximo sábado, os irmãos vão se reunir para pintar um muro. Então, nós temos a oportunidade também de ir lá e servir, fazendo alguma coisa. E ali, com alegria no Senhor, o Senhor com certeza vai dar oportunidade para quem está lá, para orar, para abençoar aquele lugar, se chegar alguém para poder falar do Senhor. Né? Então, nisso a gente representa Jesus.
Então, irmãos, quem está aqui ainda, se você pensa, pô, mas eu ainda não fui, né, não faço parte de nada, mas procure, né, a gente tem a liderança, nossos líderes estão aqui hoje, né, que estão à frente desse projeto, que é o do IADESTA, né, mas tem também ali, ó, o Ezequias está cuidando dessa parte. Você quer ir lá ajudar no sábado? Glória a Deus pela sua vida, porque pensa, chega lá, né, um tanto de gente, o muro vai ser pintado rapidinho, a gente vai poder servir com mais excelência, então, se disponha. Né, você pode estar procurando ali, ó, o irmão Ezequias está organizando essa parte, dê o seu nome, vá, participe. Então, é dessa forma que a gente pode evangelizar. Os servos servem em tudo, né? Quando a gente sabe que o quê? A gente é a igreja. A gente participa como um membro. Eu queria pedir para o irmão colocar ali Romanos 12, a palavra do Senhor, para a gente ver quem nós somos. Romanos 12, do 3 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 12, 3. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considere melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Pode prosseguir. Da mesma forma que o nosso corpo, ele tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Assim é também com 6. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Pode continuar. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. O 8. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Amém? Aqui, essa instrução, né, de Paulo ali, a igreja começa falando para a gente não se considerar, né? Porque não se considerar melhor, não considerar maior e não considerar as coisas também. As obras, as coisas que são feitas. Por isso que eu comecei dizendo para vocês assim, talvez você pense, mas eu não fui chamado para isso ou aquilo. O bom mesmo é ir lá, talvez, falar, o bom é ir lá falar isso. Nós fazemos parte, irmão, como está dizendo aqui, da igreja do Senhor. Né? Só que essa igreja, hoje à tarde até a gente estava aqui falando com os teens, essa igreja, ela não é, eu sou uma igreja, né? O Henrique é outra igreja, o pastor é uma igreja, pastor... Não, é uma igreja. O Senhor disse que Ele vai vir buscar a igreja dele. Mas nós fazemos parte, e essa igreja é o quê? O corpo de Cristo. A gente faz parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem vários membros. Tu não pode ser um membro longe desse único corpo, não existe vários. Então nós somos membros. E como diz ali, membros uns dos outros, precisamos servir em sintonia e em tudo. Então, tem dons, nós temos vários, o Senhor, né, dá dons. Às vezes nós temos vários. Né? Será que nós estamos usando todos? Né? Ou a gente está esperando usar um especial? Pô, Senhor, mas é nesse aqui só que eu quero ser usado. E por quê? Né? E será que estamos escolhendo? O Senhor não faz distinção. Né? Ele espera de nós essa humildade para fazer aquilo que Ele vai nos direcionar. Agora, saindo dessa parte da questão das escolas, que eu acho que era isso que eu tinha para contribuir com vocês. Eu posso dizer assim, no tempo que eu era estudante, no tempo que eu estava lá dentro, como estudante, talvez muitos aqui estejam, então eu vou compartilhar. O que eu posso compartilhar é que, na época, um certo tempo lá na faculdade, eu já tinha reconhecido Jesus como meu Senhor e Salvador, já conhecia algumas coisas da palavra, mas a gente vai evoluindo no Senhor. Hoje eu tenho outra visão, né, que eu penso, meu Senhor, quanta coisa eu poderia ter feito, sabe? Mas eu sei que Ele vai me dar a graça de hoje em outros lugares fazer. E é tão interessante que mesmo às vezes sem todo o conhecimento da palavra, sem essa bagagem, o Espírito Santo já está conosco. Então você está lá na escola, isso eu sabia, essa certeza eu tinha. Então aconteciam muitas situações assim que vinha um temor, né? Uma das situações foi... Né, para alguém aí compartilhar, né, vai que o Espírito Santo vai falar contigo. Estava lá, tinha provas, e as provas no MBA eram bem, né, eram provas
Tu tinha que estar bem preparado. E era uma chance. Era aquela prova, não passasse na nota ali, tinha que fazer toda a disciplina de novo, pagar lá a mensalidade. Então, pensa, né, dar aquela... E aí, né, mesmo orando, falando com o Senhor, um dia eu vi os meus amigos, e assim, gente, já eram pessoas adultas, com família, já eram pessoas que tinham empresa, tudo, mas lá ia o pessoal com papelzinho, né? Papelzão dentro da... Quando a pessoa que estava cuidando da prova não olhava, colava, e eu pensando, e eles iam, né? E eu, graças a Deus, uma matéria eu fiquei, e eu tive que fazer de novo. Uma só. Mas foi uma das primeiras, então... Aí eu pensei, será que eu também preciso disso? Um dia eu fiz um lembrete, né? Fiz um lembretezinho, coloquei no bolso. Chegou lá na hora que eu estava entregando a prova, coloquei debaixo da perna, e aí começou a prova. E a gente sabendo, em espírito eu estava orando, e daí pedindo, ai, Senhor, me ajuda, né, Espírito Santo e tal. Foi, irmãos, consegui fazer aquela prova. Papelzinho lá. Aí a pessoa esqueceu do papelzinho. Chegou na hora de levantar, na hora que está indo para o final, a pessoa fica assim de olho mesmo. Gente, olha só o enganador, né? Eu digo assim, olha, eu fui falha, a culpa não é dele, mas daí ele quis me envergonhar, pensou, pegar o papel caiu no chão. Eu não sei, gente, aquela hora eu acho que eu fui assim e voltei, e eu ia agora, o papel ali, eu pensando, ela está vendo, não está, fui conseguir, pela graça de Deus, mas olha só, não é uma coisa simples, mas para a gente que aquele dia eu entendi assim, eu disse, meu Deus, a bobagem que eu fiz, uma coisa simples. Mas se eu confio no meu Deus, e a regra lá na escola diz que é prova, sem consulta, o que eu estava fazendo com aquele papel? Infringindo, né? E ainda... Então, assim, são coisas que o Senhor, o Espírito Santo estando com a gente está às vezes na caminhada, talvez você está começando, está vindo, né? Me converti agora há pouco tempo, estou indo na igreja, ali os meninos, ainda sou criança, está na escola, tem prova, o Espírito Santo está contigo, Isaac. O Espírito Santo está contigo, Davi. Então, se a gente tiver o temor no Senhor, Ele vai te mostrar, isso tu não precisa, né? Isso aqui não é para ti, isso aqui é para ti. Então, o Espírito Santo faz esse papel. Eu tinha esse testemunho para compartilhar. Outro também, gente, que eu me lembro, assim, que gravou muito, foi que, assim, né, querendo ou não, é avaliado, né? Quem tem mais conhecimento, não. Tinha muitas coisas que eram em inglês, e eu não sabia inglês, e dava aquele suador, e o Senhor me ajudava. Mas aí, um dia... Chegou um tema lá, que o trabalho era para a gente fazer uma projeção da nossa vida. E aí a primeira pergunta era... Aí a professora passou lá, né? A primeira pergunta para a gente preencher era assim, qual o teu propósito de vida? Gente, nessa hora, eu me lembro que eu estava assim na frente, daí eu olhei para o lado, mas eu já estava o Senhor ali trabalhando a resposta em mim, né? E eu olhei para o lado e as pessoas ficaram assim, ó... Ficou minutos e minutos sem o pessoal, eu olhava para o lado, eu via aqueles meus amigos empresários, sabe? Pessoas que eu pensava, Deus tem mais carga. Eles não responderam aquela questão, demoraram, sabe? E aí eu pensei, eu sei meu propósito de vida. É ajudar pessoas, é cuidar de pessoas, isso veio assim tão rápido e com uma convicção. Então, nessa hora eu pensei, o que é Deus, né? E o que às vezes é a falta de conhecer. Então... Né, tu vê, eu sei disso, eu vivi isso, nessa oportunidade é uma que eu penso assim, podia ter aproveitado, né, chegado em um e outro, né, mas a professora viu a minha resposta, alguns colegas também, depois eu compartilhei o trabalho. Então, Deus é esse, Ele nos dá um propósito de vida, amém? E você tem em todo lugar que você estiver. Eu queria compartilhar com os irmãos sobre que se nós vamos evangelizar, né, que é o tema evangelismo, nós precisamos servir. Não posso ir lá evangelizar porque é uma tarefa, pastor Elton me disse, tu tem que ir lá evangelizar. E aí tu vai sem... É servir. Então é sobre servir, que foi ministrado hoje para os teens também, servir na sociedade, servir em todo lugar onde a gente estiver, e isso também a gente pode daí pensar na escola, no projeto, onde a gente estiver. E uma pergunta que eu fiz para eles, vou fazer para vocês também, por que vocês estão aqui hoje à noite? Por que você veio aqui? Saiu de casa e veio para o Na Real? Porque você tinha uma obrigação? Porque não tinha outra coisa, assim, né? Pessoal, eu vou lá mesmo. Né? Porque para os teens eu até perguntei, foi o pai e a mãe que mandaram? Foi, né? A gente é adulto, já tem uma certa... Qual que é?
a gente sabe o motivo. Eu acho que cada um sabe, você não precisa responder, mas pensa, qual que foi a motivação que me fez vir hoje? O porquê que vocês estão aqui é uma resposta individual de cada um. Mas, aliás, para quê? Seria a pergunta, para que você saiu de casa e veio aqui? Para quê? Eu vou lá, né, para descontrair um pouco, vou lá para encontrar o pessoal e depois eu posso jogar um ping-pong. Às vezes a gente gosta, né, de ter a mesa de ping-pong, vou lá. Para quê? Para que você veio? Cada um tem a sua resposta. Mas agora sim, porque o porquê você pode até confundir com o para quê, mas o porquê você está aqui, o porquê a gente veio, queridos, é porque a graça do Senhor ela nos alcançou. Pela graça a gente não foi consumido. Pela graça do Senhor, e nós precisamos entender isso. Eu sei que, né, eu estou até falando uma coisa e a gente pensa, o pessoal que está aqui já sabe, mas vamos falar do Evangelho, vamos falar do princípio que Deus estabeleceu para nós. Se você está por aqui, é porque um dia o Senhor teve misericórdia. Várias vezes o Senhor teve misericórdia. A gente vê na história. Quantas vezes o Senhor pensou, eu vou acabar esse povo, né? O povo se afastou do princípio do Senhor, que era uma vida o quê? De ser deles, né? Estar ali com Ele, estar seguindo os mandamentos dEle. A gente já está com esse princípio de servo, de fazer aquilo que o Senhor determinou. E quando nós nos desviamos disso, nos enchemos de nós. Né? Porque Deus ele estabeleceu coisas para quê? Para a gente se encher dEle. Né? A serpente veio lá no jardim do Éden já e disse para o homem, olha ali o que está faltando. Por que Deus te falou para tu não comer dessa? Está faltando isso aí. Esse egoísmo do ser humano de sempre pensar que eu tenho que pegar mais alguma coisa. Deus não me deu isso aí por quê? E a gente não ter essa gratidão de pensar, olha tudo que Deus já me deu. Então, se a gente está aqui é porque Deus, em vários momentos, Ele disse, vou ter misericórdia desse povo e não vou destruir. Porque Ele ouvia pessoas ainda clamando. Né? Deus pensava, é um só, tem uma multidão que está, mas tem alguém clamando. Olha a importância também. Às vezes a gente pensa, Senhor, mas eu estou fraco, tudo. Se tu crê no Senhor, clame a Ele. Então, o porquê nós estamos aqui é pela misericórdia de Deus. É pela misericórdia, a gente não pode esquecer disso. Miqueias 6, profeta Miqueias 6, 6 a 8. Vamos ler essa palavra. Fazer um embasamento antes, nos nossos relacionamentos com família, às vezes, né, com pessoas que a gente está com algum interesse, alguma coisa, nesses relacionamentos, muita coisa vem no sentido de a gente ser aprovado. De a pessoa, essa pessoa tem que gostar de mim, ela tem que me amar. Muitas vezes a gente faz coisas querendo comprar. É comprar, gente. Pode ser outras palavras, mas é comprar. Comprar a aceitação, comprar o amor do próximo. Né? Só que de Deus, o Deus ele é o próprio amor. Para Deus a gente não precisa disso. E para as pessoas também não. Nós temos que entender disso. Se Deus não precisa, por que às vezes eu estou achando que eu vou comprar um amor do próximo? Nós temos que dar amor. Nós temos que saber que nós somos amados e conseguir transferir esse amor. Porque com obras, com coisas, para o nosso eu achar que está comprando, não provém do Senhor. E olha o que diz a palavra ali no profeta Miqueias 6, 6 a 8. O que podemos apresentar ao Senhor? Devemos trazer holocaustos ao Deus Altíssimo? Devemos nos prostrar diante dele, como ofertas de bezerros de um ano? Devemos oferecer ao Senhor milhares de carneiros e 10.000 rios de azeite? Devemos sacrificar nossos filhos mais velhos para pagar por nossos pecados? Os adolescentes hoje disseram não, né? Mas eu expliquei, era lá, nessa época eram sacrifícios. Ó povo, o Senhor, olha só, o Senhor já lhe declarou, é para nós, ó povo, o que é bom e o que Ele requer de você. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. É isso que o Senhor quer. E isso não provém de uma forma forçada. Isso não provém de, Deus vai me amar mais, então se eu fizer. Quando nós reconhecermos, que nem eu falei para vocês, o porquê nós estamos aqui, o porquê nós podemos fazer a coisa pela misericórdia e amor de Deus, isso vai fluir naturalmente, é uma forma de gratidão. Quando esvaziarmos esse nosso eu que sempre está esperando, meu Deus, mas isso aqui está me faltando, né? Isso aqui eu não tenho. Então, queridos, que a gente tenha essas atitudes, amém? De gratidão.
Mateus 11, 25 ao 30. Nos diz assim a palavra. Naquela ocasião, ali Jesus já proclamando as coisas, né? Proclamando o reino de Deus, né? Mostrando quem ele era. Jesus, ele orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço, porque escondestes essas coisas dos que consideram sábios e instruídos, e as revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Aleluia. Pela misericórdia do Senhor também, nós temos nosso Senhor Jesus. Ele enviou Jesus. Ele nos enviou Jesus com o propósito de que a gente tivesse um livre acesso a Ele. Com o propósito de que pelos nossos pecados a gente não ia achar que ia estar comprando uma coisa de Deus, colocando os sacrifícios para a gente ser perdoado e a gente continuar no engano. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio como uma verdade que tem que fazer diferença em nossas vidas. Ele veio como homem, mesmo sendo filho de Deus, ele veio como homem para nos mostrar que nós, como seres humanos que somos, como falhos e pecadores, se nós nos enchermos do Senhor, nós podemos fazer essas coisas, vencer. Ele disse: obras maiores faremos. Né? Mas nós precisamos nos encher. Aqui, como falou, um coração humilde, né? que não tem vergonha, e a gente queira conhecer mais o Senhor Jesus. A gente queira aceitar isso. Né? Ele foi por nós, mas Ele disse: eu estarei com vocês também. Né? Eu vou, mas quando Ele disse para a gente ir pregar, quando Ele disse para a gente anunciar o Evangelho, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele está conosco. E hoje à tarde a gente até fez assim, deixar uma cadeira ali para representar, porque às vezes a gente não compreende que Deus está. Ele está aqui, Ele está contigo. Às vezes a gente pode não estar para Ele, não está assim, não, mas Ele está. A presença dEle é real, Jesus é vivo, e quando clamamos pelo nome dEle, Ele ali está. E olha só, né, Jesus nos fala para nos achegarmos a Ele, e você já deve ter escutado também muito essa palavra, a gente escuta, Ele diz que venham a mim, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitas vezes, nessa questão de aceitação, nessa busca por aceitação, nessa busca por fazer coisas achando que aquelas coisas ali vai dar resultado, né? E o Senhor nos diz que ela não vem por obras, né? Mas a obra ela é consequência. Mas nessa busca, muitas vezes a gente carrega um fardo, que já é o fardo do pecado, das coisas, é um fardo de viver em tentação pecado, porque muitas vezes a gente não confessa, né? Muitas vezes a gente pensa: mas se eu falar isso, o que vai acontecer? O que as pessoas vão olhar e vão pensar de mim? O que vai acontecer? E a gente esconde esse fardo de, às vezes, esconder, de viver de aparência e de achar que que a gente precisa comprar algo, mostrar algo. E ali o Senhor nos disse, né? Se alguém se considera, Ele disse para muitas vezes Deus não revela as grandes coisas que a palavra nos anuncia. Então a gente tem a palavra de Deus, mas ela é viva. O Senhor, Ele quer nos mostrar coisas aqui, querido, que tu pode ler a Bíblia infinitamente vezes. O Senhor renova, o Senhor sempre tem coisas novas para nós. Então, só que daí a gente precisa se esvaziar de nós. Pegar esse fardo que muitas vezes vem de culpa, de condenação, de vergonha, de achar, mas nós temos que rejeitar o pecado. Mas nós não podemos ficar presos na vergonha. Porque se a gente fica preso na vergonha, por que a gente tem vergonha? Se Deus tudo sabe, tudo vê. Né? O que é a vergonha? Vergonha é algo que vem para aprender. A vergonha é algo que depois vem querer te culpar, vem querer te falar. Então, hoje a gente vivendo aqui como a gente está vivendo como corpo, como igreja, nós temos essa oportunidade, né, de se abrir um com o outro, de falar. Então, olha só, Jesus é o Senhor. Esse é o segundo ponto. Jesus é o Senhor. A gente compreende que Jesus ele veio como servo, mas Ele é o Senhor. Ele veio nos ensinar como a gente ser servo, o próprio Senhor. Então, é como a gente pode até fazer algo para simplificar, né? Eu vou chegar para servir alguém que é o meu Senhor, né? E eu vou chegar para essa pessoa e eu vou dizer assim: Hannah, eu vim aqui para te servir, Hannah.
Ô, Hannah, vai lá e pega uma água para mim, Hannah. Ô, Hannah, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Tá certo? Eu disse para ela, eu vim aqui para te servir. E aí eu começo a despejar coisa que me falta, coisa que eu preciso. Não tá, né, gente? Então, muitas vezes a gente pensa assim, Jesus é o meu Senhor. E o que nós temos, como é que nós temos agido com o Senhor Jesus? Como é que nós temos tratado? Né? Então, que a gente possa compreender isso e começar a ver a motivação, ver a intenção do nosso coração, porque é nós que temos que servir e Ele já nos deixou preparado. Ele já de antemão, Deus já deixou preparado toda a obra. E muitas vezes a gente está esquecendo o nosso lugar, porque a gente é servo, queridos. Ali fala que a gente é membro um dos outros, mas a gente é servo de um. Não existe outro que está no trono da gente ser servo. Não existe ninguém, não existe outra coisa, não pode haver na tua vida. O primeiro, aquele que tu serve primeiramente ao Senhor Jesus, é Ele. Deus, Ele nos chama, outra coisa, né? Deus, quando Ele chama a gente, Ele não diz assim, Marisa, vai lá, faz isso, vai lá e prega a minha palavra, porque se eu estiver pensando assim, eu vou estar cheia de mim, eu vou estar agindo por mim. Deus, Ele chama a gente para trabalhar com Ele. É diferente. Não é para trabalhar para Ele. Vai lá, né? Um patrão, né, no trabalho. Tens que fazer isso, isso e aquilo. Pensa, às vezes a gente chega num trabalho novo, chega em alguma coisa, quem já passou aqui, né, que trabalha às vezes em empresa, tu entra num trabalho novo e o teu líder vai lá e diz, nossa, os primeiros dias em empresa é tenso. Porque a gente pensa, será que eu sei? Será que eu dou conta? E agora? Até aprender. Mas Deus, Ele não te dá algo para te fazer, que é tu que vai fazer. Ele te chama para estar com Ele, a obra é dEle. O agir é dEle, o alcançar vidas, a salvação, tudo que a gente faz é Ele. Mas Ele nos chama para estar com Ele, para trabalhar com Ele. Amém? Deus é maravilhoso, aleluia. Nós somos parte dessa família, né? Representamos o reino de Deus. Coloquei aqui, né? A gente representa o reino de Deus aqui na Terra. Lá no nosso GC, até quando a gente foi ver a questão do nome, a gente colocou o nome embaixadores, né? Embaixadores do céu, embaixadores do reino de Deus, porque nós precisamos resgatar e ter essa identidade em todo o tempo. Né? Às vezes a gente não vê os embaixadores, agora esse tempo de guerra se fala, né? Embaixador daqui, embaixador de lá, onde é que está o embaixador da Ucrânia, nos países. E essa pessoa, ela está lá, em outro país, mas ela está representando dela. Você pode ver as falas, isso é no mundo natural, né? E o Senhor, Ele nos chama para quê? Para a gente representar o reino dEle aqui na Terra. Então a gente tem que fazer isso com muita verdade, saber que a gente está aqui, mas nós não somos daqui. Nós vai chegar aquele dia que é para a eternidade, que é o reino de Deus, é as coisas eternas que estão aqui, que nós precisamos viver. Filipenses 2, do 6 ao 11. Embora sendo Deus, Ele não considerou, a palavra nos mostrando isso, ser igual a Deus, que ser igual a Deus fosse algo que Ele devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Aleluia. Então esse é o nosso Senhor. Se Ele sendo Deus, Ele sabia que Ele precisava, como Ele veio em forma humana, se esvaziar de si. Isso é o que nós precisamos. Esvaziar de nós. Esvaziar daquela tendência ali que eu falei para vocês lá do início, sabe? O Senhor, Ele nos criou para quê? Para ser cheio dEle. Para entender que a gente precisava dEle. Quando Ele vinha ter contato com Adão ali, era para dizer Adão. Para contar as coisas, para dizer como seria. E de repente veio a corrupção. Que está em nós, se nós não estivermos em Deus. Se nós não estivermos em Jesus. E ela nos diz o quê? Ela vem para nos dizer, olha só. Olha o que te falta, vem para nos colocar confusão, vem para nos trazer esse egoísmo humano, que muitas vezes esfria o coração, e esse egoísmo leva a gente àquele caminho ali de querer ter que mostrar algo, aquele fardo pesado ali, eu tenho que carregar um fardo que eu tenho que ser aceito lá. Eu vou fazer isso aqui para essa pessoa gostar de mim, eu vou fazer isso aqui para dar certo.
Tem que ser desse jeito aqui. E, na verdade, há um jeito, há uma forma para tudo. E está na palavra do Senhor. Está nas boas novas, no Evangelho da Salvação. Quando ser escravo, daí tem essa palavra, o ser escravo, ser escravo, às vezes eu pelo menos já assimilo, acho que não tem como. A gente assimila com uma coisa ruim, assim, a gente trazendo para o natural humano, como a gente viu muita gente ser escravizada, muita coisa de escravo. Uma época, olha que absurdo, vocês talvez estão menos tempo aqui, durante uma boa época, alguns anos, para os funcionários da empresa, aqui em Luiz Alves, era chamada a empresa de Escravitex, a Rovitex. Que absurdo, porque as pessoas são ingratas, estavam lá, tem o salário, tem os benefícios, tem tudo, mas a insatisfação do homem, essa insatisfação do homem está sempre murmurando, sempre faltando algo. Mas podia ser melhor, mas isso. Então chamava a empresa de Escravitex no sentido ruim mesmo, de que não estavam. Mas só para falar, essa palavra, então, ela traz uma carga. Mas olha só, ser escravo, servo de Deus, é muito diferente do que quando a gente ouve que uma pessoa se torna escrava de outra pessoa. Porque quando a gente é servo do nosso único, que nem eu falei para vocês, é o único, por isso que não dá certo, é o único, é o Senhor. Quando a gente é servo do Senhor Jesus, nós seremos servos por amor. E isso não é pesado, é a nossa identidade, amém? É a nossa identidade, é a gente saber que aquilo ali foi a proposta de Deus para nós. E é uma proposta maravilhosa porque Ele derramou misericórdia e graça. E hoje nós temos esse caminho para andar, que é o Senhor Jesus. Agora, quando nós somos, como eu falei para vocês, escravos de outras coisas, escravo do medo, escravo da vergonha, escravo dessa busca por algo, em situações para aceitação, aí é pesado, queridos, é muito pesado. Quando eu queria ler também 2 Coríntios 4, 5. Olha só, não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Amém, esse 5, vamos ficar aqui. Então, a gente não, A gente não anda nem falando e nem procurando alguma coisa para nós mesmos. A gente sabe falar de Jesus. A gente tem que chegar nesse nível de pensar assim, para que é? Por isso aquela pergunta assim, Para que você veio? Eu fui lá para ver alguém, que eu queria ver. Eu fui lá porque eu queria brincar um pouco, jogar, me divertir. Eu não vou porque o meu líder me disse que eu tenho que ir. Bênção você obedecer ao seu líder, mas a quem a gente está servindo? Esse é o primeiro. Amém? O outro ponto que eu queria falar é que se somos herdeiros, como eu falei para vocês, o Filho veio e Ele nos deu a chance de, nele, sermos também chamados de filho, que nós somos de Deus, ter essa reconexão com o Pai, termos a herança eterna. Se somos herdeiros do reino, herdeiros do reino servem em verdade e em amor. 1 João 3, 18. Não, 1 João 1, 6 ao 10 primeiro. 1 João 1, 6 ao 10. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O 10. Se afirmarmos que não pecamos, novamente, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Amém? Essa carta de João, ela fala muito
sobre essa essência e essa verdade do Evangelho, sobre o amor e sobre... aqui falando assim, ó, por que a gente vai mentir? A gente não pode mentir para Deus. Por que às vezes a gente quer viver uma vida, né, de aparência? Por que muitas vezes nós não admitimos quem somos, mas queremos mostrar outras coisas? Nós temos que ser filhos de Deus na humildade. Numa humildade que vai impressionar, não em uma grandeza exposta que vai... Então, que nem eu falei para vocês, hoje nós temos oportunidade de viver isso, porque a gente está num lugar vivendo como um corpo, a gente não está isolado. Você não é uma igreja sozinha, nós somos um corpo e nós podemos participar disso juntos, amém? 1 João 3,18. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Se nós somos filhos e herdeiros da verdade, amamos. Essa é a consequência. Dizem, pô, mas eu não amo, eu tenho dificuldade de amar. Se alguém às vezes te perguntar assim, você ama Deus? Pô, você ama tal pessoa, você ama... E às vezes a pessoa, sabe, se nos vê em algo, a palavra nos deixa clara e não tem como ser diferente. A gente vê no formato do Evangelho, não tem como ser diferente. Então, se nós somos filhos e herdeiros da verdade, nós amamos. Se estamos servindo sem amor, se há outra intenção, se há outro motivo, sabe, para você vir, para você fazer alguma coisa, aí a gente tem que parar para repensar. Temos que parar para repensar. E se esse motivo for tirado de você? Se esse motivo ele não estivesse ali? O único motivo tem que ser esse, saber quem você é, filho e herdeiro, para conseguir servir como aquele que é o Filho, né, o unigênito, que veio por nós, serviu. Primeira coisa, precisamos ter essa identidade. E quando tivermos essa identidade, sabemos também que aquele que é o Filho, o herdeiro unigênito, também nos serviu para nos ensinar como servir. Daí sim. Agora, a gente querer ir forçadamente... Jesus fez assim, eu vou lá fazer, mas eu vou fazer porque, né, preciso fazer para as pessoas, sabe? Se não fosse, e você saber assim, eu estou fazendo isso porque o Pai, porque eu vou para o Pai, porque eu tenho a certeza da minha salvação, porque eu sei a quem eu estou servindo, porque eu vou estar lá no céu com Ele. Então, primeira coisa, identidade de filho. E aí sim nós nos espelhamos no Filho de Deus para cumprirmos as mesmas coisas e como Ele nos prometeu, ainda obras maiores faremos com Ele. Não por nós mesmos, mas com Ele. Gálatas 6. O Senhor me despertou essa semana, eu não conseguia dormir, acho que foi na segunda-feira, num horário bem diferente, até assim, era bem cedo, e eu fui orar, e daí fui falar com Deus, e me veio essa palavra em Gálatas 6, 1. E aqui, uma instrução de Paulo, dizendo, irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, como nós devemos agir? Vocês que são, quem é guiado pelo Espírito Santo, devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem, olha só o que o Senhor nos diz, ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Agora eu pergunto para vocês, se a gente estiver com fardo, tu está ali, né? A gente traz isso para o natural. Tu está ali com fardo que tu está dando assim um passo, mas tu não sabe se tu vai conseguir dar o outro. Está dando um, mas o outro já não sabe se a coluna vai aguentar, se vai dar certo. Está com aquele fardo pesado. Como é que a gente vai carregar o do outro? Sabe? Como? Então, às vezes, a gente não tem carregado. Porque a gente não consegue. A gente está tão preso no nosso e a gente não entendeu aquilo ainda. Qual é o fardo de Jesus? É da humildade, porque a gente precisa abrir o nosso. Do Senhor, a palavra de Deus diz, o Senhor não se zomba, né? Não se zomba, não se esconde nada. Pode continuar. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, também tem isso, né? Estão apenas enganando a si mesmos. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros. Essa questão da aceitação, da comparação, se você estiver focado no teu, se é isso aqui que Jesus me disse para fazer, eu vou lá fazer.
Você não vai estar pensando, será que eu fiz bem feito como tal pessoa fez? O da pessoa é outro. O da pessoa é outro chamado, o da pessoa foi de outro jeito. Porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Aleluia. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Aleluia, Jesus. Não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Foi pregado esse dia, o meu esposo pregou essa palavra, né? A gente falando daquilo que a gente planta. Mas a gente vai colher de quem? Do Senhor. E também o Senhor é misericordioso. Ele vai saber a medida que nos dá. Essa palavra, em nenhum momento, às vezes, é básico para a gente estar dizendo, mas lá está dizendo, eu estou aqui tentando ajudar tal pessoa a carregar um fardo aqui, e daí a pessoa plantou ali alguma coisa que eu não gostei. Eu vou fazer ela colher. Nenhum momento aqui está dizendo que isso aqui é nosso. Isso aqui é tudo, todo o evangelho, ele é Deus. É Deus, a gente não veio, né, nem para julgar, nem para fazer justiça. Então, é o Senhor. Pode continuar. Quem vive apenas para satisfazer agora a natureza humana, colherá dessa natureza, que a gente já sabe o que é, ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Amém, Jesus. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênção se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam, com que letras grandes lhe escrevo, de próprio punho, essas palavras finais. Pode continuar. Aqueles que procuram obrigá-los a se circuncidarem, desejam causar boa impressão para outros, a fim de não serem perseguidos por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar. E nem mesmo aqueles que defendem a circuncisão cumprem toda a lei. Querem que vocês sejam circuncidados só para que eles se gloriem disso. Há muito, queridos, no Evangelho, a gente fala às vezes, né, o Evangelho parcial, às vezes a pessoa não lê a Bíblia, escuta uma palavra parada, e aí quando a gente vem para a igreja, claro, tem um caminhar. E aí a gente escuta que você tem que aceitar, você faz uma oração, aceita Jesus. E aí hoje a gente se batiza como um símbolo para dizer, fiz aqui a aliança com o Senhor, do batismo. Né? Nessa época que Paulo falando da circuncisão, que ainda era, né, tinha essa questão da circuncisão, para quê? Para a pessoa ser como se fosse isso, né? Aceita ali o grupo dos judeus. E aqui ele diz, às vezes, para não falar porque seria perseguido se anunciasse Jesus, né? E hoje ainda tem muitos lugares que é. Então, muitas vezes a gente pensa assim, mas verdade, eu me batizei e tal, então eu já fiz aliança com o Senhor, mas nós temos que compreender no Evangelho que é uma nova vida, essa nova vida, ela realmente tem que ser uma vida transformada. Não é só aquele ato, aquele simbolismo, que nem aqui era. Aí a pessoa ia, né, fazia lá a circuncisão, e Paulo dizendo, né, e muitas vezes ficava naquilo ali. Pode dar sequência ali no... E ele diz, quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado. E o interesse do mundo em mim também morreu. Não importa se fomos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados em nova criação. Que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio e sobre o Israel de Deus. De agora em diante, que ninguém se perturbe com essas coisas, pois levo em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. Aleluia. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. Amém. Isso é para nós também. E quando eu comparei aqui, não quis comparar totalmente circuncisão com o batismo, queridos. A gente sabe a importância da gente descer as águas, de a gente fazer esses gestos, né? E é necessário. O Senhor nos ensinou, o Senhor nos disse para fazer. Porém, não é, né, como ele disse aqui, quando ele falava da circuncisão, ele disse, não é só isso, né, na circuncisão, mas sim viver essa nova vida, ser transformado. Então, que o Senhor ele venha nos transformar
Ele venha a fazer essa transformação na nossa vida, que esse servir, esse nosso evangelismo que tem sido falado aqui no Na Real, essa nossa vida pelo Evangelho, essa nossa vida que tem que ser uma vida, né? Como Paulo disse, ele chegou no ponto de dizer, e a gente tem que estar nesse caminho buscando isso. Você vai pensar, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É aquele eu, não é que você vai, então acho que eu vou largar tudo aqui mesmo, porque já está tão difícil a vida, né? Acho que eu vou abandonar o emprego e tal, e vou... Não! Em nenhum momento está dizendo que... Porque se você ler a palavra e conhecer Jesus, não é isso que ele vai pedir de ti. Né? Não é para você, eu vou abandonar, vou lá para o deserto, vou lá para... Não, que nem eu falei, a gente é a igreja, a gente é corpo. Mas é você viver essa vida que você tem, que o Senhor já tem lhe dado, que já tem dado para mim, que já tem dado para nós, cheios do Espírito Santo, cheios do agir do Senhor, com esse fardo que é leve, que o mundo olha e pensa, que pesado. A gente para pensar, pensa, olha, né? Às vezes a pessoa está passando, mas o que importa é aquilo que está em nós. A certeza da eternidade é o que o Senhor faz, então, é leve. Com Ele é leve, e a gente pode, com o coração, como diz aqui, como a gente ser filho, a gente servir por amor, a gente carregar uns dos outros, e isso, carregar um dos outros, é para que as pessoas sejam salvas, as pessoas conheçam Jesus, o Jesus que está conosco. Amém? Amém, amém, aleluia, Jesus. Possamos viver, queridos, intensamente. Eu oro, eu peço ao Senhor para mim, e eu oro e eu declaro para nós, sobre a nossa vida, essa verdade. Se tem algo que a gente tem que pedir para o Senhor, é compreensão e entendimento daquilo que Ele já nos deu. Porque Ele já nos deu. Muitas vezes a gente fica pedindo coisas, mas é compreensão, é entendimento do que Ele quer. Que seja derramado sobre nós, que haja um mover do Espírito Santo, trazendo essa fome e essa sede pela verdade, por viver a verdade. Que a gente possa se despreender de toda vergonha, de todo medo, de coisas que nos ligam a aparências, porque o reino de Deus ele não é de aparência, mas ele é o reino verdadeiro e eterno, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e use poderosamente para levar com Ele, lembre que é com Ele, é o trabalho dEle, mas você está com Ele, você tem que ir, amém? Proclamando o Evangelho em todo o tempo. Deus abençoe.